Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um plano de manutenção em 4 etapas, de uma maneira que você comece com um plano simplificado até que você implemente um plano totalmente robusto e que evite o máximo de falhas possível. O erro que muito gestor de manutenção comete é achar que a primeira versão do plano de manutenção de um determinado ativo vai ser a melhor versão possível do planejamento da manutenção, né? Uma máquina que às vezes não passa por nenhuma rotina planejada, o gestor de manutenção não começa a fazer nada naquela máquina porque ele fica muito tempo desenvolvendo um plano extremamente robusto, que requer muito investimento, que requer uma equipe imensa, né? Que requer uma análise muito aprofundada, né? Então a ideia é desburocratizar, é começar de uma maneira simplificada e ir progredindo com o planejamento da manutenção à medida que cada um dos passos for bem estabelecido. Qual é a primeira ideia de plano de manutenção e a mais simples possível que uma máquina pode ter? É um plano de manutenção preventiva sistemática, né? Por quê? Porque esse plano já está no manual do fabricante. O gestor de manutenção com a sua equipe não tem que criar absolutamente nada. Toda máquina adquirida tem um plano de manutenção do fabricante. Ah, mas a minha máquina é muito antiga, a minha máquina eu não sei onde está o manual. Não tem problema, tem uma série de acervos na internet com manuais técnicos e com ficha de operação de todos os tipos de máquina existente no mundo, né? Então se você observar o manual técnico dessa máquina, vai ter lá um plano de manutenção preventiva já montado pelo fabricante, né? Ele pode não ser o melhor de todos, ele pode não evitar todas as falhas, mas ele é fácil de fazer, ele dá um norte e ele tem uma série de ações, bem como a frequência para realizar cada uma dessas ações. Então, implantando esse plano preventivo sistemático, ações que são realizadas de tempos em tempos para trabalhar com a probabilidade de que uma peça vai falhar no futuro, isso já monitorado pelo fabricante, né? Com isso já bem implantado, né, já funcionando, é o momento de dar o segundo passo. Qual é o segundo passo? Aproximar o operador da manutenção preventiva. A gente dá o nome para isso de manutenção autônoma. São algumas ações de manutenção que o próprio operador da máquina pode fazer. São alguns cuidados, são algumas pequenas inspeções, alguns ajustes que o operador da máquina pode fazer no dia a dia para evitar ainda mais que as falhas venham a acontecer e para aproximar a manutenção do dia a dia da máquina, né? Quando você implanta a primeira parte do plano sistemático, de tempos em tempos o técnico vai até a máquina, faz algumas substituições, faz algumas trocas de componente, algumas lubrificações, faz limpeza, né? E aí de tempos em tempos ele está diminuindo a probabilidade de uma falha acontecer naquela máquina, né? Com a implantação da manutenção autônoma, né, esse dia a dia da máquina vai ficar ainda mais seguro, porque algumas ações não precisam que o técnico vá lá de tempos em tempos. O operador, antes do início de um novo ciclo de produção, ele já pode fazer, né, uma limpeza de alguma conexão, né, uma avaliação sobre os pontos de conexão elétrica, algum ponto de possível vazamento, uma inspeção simplificada, um checklist, né? Parte desse plano sistemático preventivo passa para a mão do operador. Desse modo, a manutenção diminui o backlog, ou seja, o volume de serviços de manutenção diminui, porque o operador assume algumas atribuições, tá? E a detecção fica mais instantânea, né? Não precisa semana que vem o técnico de manutenção vir, o operador, antes de iniciar o trabalho, ele mesmo já faz alguma avaliação e evita algumas falhas de menor tamanho. Depois da aplicação desses dois passos, grande parte do número de falhas já vai reduzir, né? Se eu tinha, por exemplo, sei lá, 10 ordens de serviço corretivas por mês, eu vou ter que passar a ter um número menor de ordens corretivas para aquela máquina. Por quê? Porque muitas ações preventivas que estão sendo feitas estão evitando essa manutenção corretiva, né? Mas não quer dizer que não vai acontecer mais nenhuma manutenção corretiva, né? A manutenção preventiva que foi implantada no passo 1 e no passo 2, ela é muito boa para evitar falhas que estão relacionadas diretamente com o envelhecimento, com o desgaste natural dos componentes, tá? Falhas que a gente dá o nome de aleatórias ou catastróficas, né, que são as que acontecem repentinamente sem você perceber, que nada tem a ver com desgaste, podem estar relacionados com a má operação, podem estar relacionados com fatores externos, né?
esse tipo de falha, a manutenção preventiva não ajuda em nada, porque nada tem a ver com o envelhecimento dos componentes, né? Então, algumas falhas ainda vão acontecer, né? E em cima dessas ordens de serviço, dessas falhas que vão acontecer, a gestão da manutenção vai fazer uma análise dos modos e efeitos de falha, né? Uma ferramenta conhecida como FIMEA. O FIMEA vai orientar uma análise aprofundada das falhas que aconteceram, né? Os modos de falha, ou seja, as maneiras como aquelas falhas se manifestaram na máquina, e vai atribuir um número de ocorrência, detecção e severidade para cada uma dessas falhas, né? Com essa classificação é possível saber quais as falhas que têm um risco maior e quais as falhas que têm um risco menor. Os números de ocorrência, severidade e detecção são atribuídos através de uma tabela, onde eu tenho uma característica e um número na frente. Por exemplo, falhas que ocorrem uma vez por ano, eu vou dar a nota 1. Falhas que ocorrem uma vez a cada semestre, nota 2. Falhas que ocorrem uma vez a cada trimestre, nota 3. Ou seja, quanto mais uma falha ocorre, maior a nota que eu vou ter ali para minha ocorrência. Para detecção, eu terei notas maiores quanto maior for a dificuldade de perceber que uma falha vai acontecer com a manutenção que já está implantada, né? Por exemplo, esse motor elétrico, atualmente é feita análise de vibração nele? Não. Então, com os recursos que se tem hoje, com o plano de preventivo que já se tem, qual é a probabilidade de eu detectar uma falha em estágios iniciais, né? É muito difícil ou é muito fácil? Dependendo dessa dificuldade, eu atribuo notas maiores, né? E a severidade nada mais é do que a importância que aquela falha tem para o funcionamento da máquina, né? Caso a falha ocorra, essa máquina não vai parar de produzir, nota 1. Caso a falha ocorra, a máquina pode parar o seu processo por 1 hora, nota 2. E assim por diante até a nota 10. Tá? Quando eu atribuo esses valores e multiplico esses valores, eu tenho um número de prioridade de risco. E com esse número de prioridade de risco, eu sei dizer quais falhas têm uma importância maior, quais falhas têm uma importância menor. O foco aqui no passo 3 é trabalhar nas falhas que têm uma importância maior, em pelo menos 20% das falhas que tenham os maiores RPMs, né? Então, se eu estou trabalhando ali ordens de serviço de 10 falhas, por exemplo, eu vou resolver só as 2 de maior RPM inicialmente. E como eu trabalho com o FIMEA para definir ações que vão evitar que essas falhas ocorram, já que o caráter delas é aleatório? Aí depende de qual parâmetro está mais acentuado na realização daquele FIMEA, né? Se forem falhas que têm o parâmetro de ocorrência muito alto, aquelas que a gente chama de falhas crônicas, aquelas que ocorrem várias vezes, para esse tipo de falha, eu posso adotar uma estratégia, por exemplo, de reduzir o intervalo de manutenção. Se eu faço uma preventiva a cada 1000 horas, eu posso reduzir para 700 horas, por exemplo, né? Assim eu vou diminuir a probabilidade daquela falha acontecer. Já que o problema dela é a ocorrência, eu diminuo o intervalo de manutenção e evito que a ocorrência fique tão alta assim. Se o problema for detecção, por exemplo, né, uma falha difícil de perceber, ela ocorre pouco, ela não tem tanta severidade, mas ela é muito difícil de perceber. Para esse tipo de falha, cai muito bem a manutenção preditiva, porque ela aumenta a detecção, né? Por enquanto, só o plano preventivo está adotado, eu adoto também um plano preditivo para aquela máquina para monitorar alguns parâmetros dela. Assim, eu aumento exponencialmente a minha capacidade de detectar em estágios prematuros aquela falha. Agora, se o problema for severidade, aí a melhor estratégia é, por exemplo, adotar uma redundância, colocar um backup para aquele equipamento, né? O que seria um backup? Eu tenho um equipamento que faz a função e ao lado dele eu tenho um equipamento que também faz a mesma função, só que parado. Caso esse pare de funcionar, eu ligo o meu outro equipamento e imediatamente eu resolvo o problema da parada da máquina, né? Isso é uma estratégia de manutenção. Essa redundância pode ser ativa, instalada ao mesmo tempo do que o ativo principal, ou ela pode ser um backup no estoque, né? Eu tenho uma bomba e tenho uma outra bomba no estoque. Caso essa pare de funcionar, rapidamente a minha manutenção vai lá, pega e substitui a bomba, né? Isso momentaneamente vai reduzir a severidade daquela falha e auxiliar a gestão da manutenção a garantir uma disponibilidade do processo. Se você tem interesse por gestão da manutenção e quer um aliado para te ajudar nessa jornada, para gerir os seus ativos, a Fractal tem uma série de soluções que podem servir como ferramentas e suporte para que você faça uma gestão completa da manutenção de uma maneira simplificada. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!